O que você conhece sobre Jesus Cristo? O que os outros falam, ou o que você leu? No vídeo de hoje iremos te dar a oportunidade de pensar sobre isso. Separamos 7 perguntas sobre ele, que te farão refletir. Você deve ficar atento e escolher uma entre as 2 alternativas que te daremos. Tenho a certeza que serão momentos muito ricos para o seu crescimento espiritual. Vamos começar? Primeira pergunta. Ao falar sobre Jesus, o apóstolo João inicia seu evangelho dizendo que Jesus era um profeta de Deus. O Verbo de Deus? Resposta certa: o Verbo de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Evangelho de João capítulo 1, verso 1. Verbo é palavra, é ação. Nesse texto o apóstolo descreve Jesus como estando ao lado do Pai, no princípio, ou seja, ele era um com o Deus, o agir de Deus e o próprio Deus. Assim sendo, quando conhecemos Jesus, estamos conhecendo o que Deus nos revela sobre Ele mesmo. Pergunta 2. Qual o milagre que a Bíblia relata como sendo o primeiro realizado por Jesus? A multiplicação de pães e peixes? Ou a transformação de água em vinho? Resposta correta: transformação da água em vinho. O milagre de Cristo ao qual a Bíblia se refere como sendo seu primeiro sinal, está relatado no capítulo 2 do Evangelho de João. Ele se encontrava com sua mãe e seus discípulos em uma festa de casamento e quando o vinho acabou, a pedido de Maria ele operou seu primeiro milagre, quando transformou a água em vinho. Ao fazer isso, ele resolveu o problema dos noivos e de todos presentes na festa. Água para vinho tem bastante diferença, não é mesmo? Jesus é o único que pode transformar a vida de qualquer ser humano. Não importa o que ele seja, o que enxergam nele e o que dizem sobre ele. Quem transformou a água em vinho tem o poder de mudar qualquer realidade. Pergunta 3. O que Jesus falou sobre apontar os defeitos dos outros? Tira primeiro a trave do teu olho para poderes enxergar o argueiro do olho de teu irmão. Aponte o erro do seu irmão, porque você já está puro. Resposta correta: tire primeiro a trave do teu olho. Em São Mateus capítulo 7, Jesus fala sobre o crítico. Aquele que não faz uma análise da própria vida. Não tem tempo para isso, porque está sempre ocupado reparando os erros dos outros. Ele diz: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus 7, 3 a 5. Pergunta 4. Em certa ocasião, como Jesus chamou os líderes da religião judaica? Filhos de Deus. Ou filhos do diabo? Resposta correta: e filhos do diabo. Jesus constantemente enfrentava oposição em seu ministério por parte dos líderes judaicos. Eles invejavam a Jesus, devido à apreciação que ele ganhava do povo. A intenção deles era matá-lo, como por fim acabaram fazendo. Eles foram culpados pelo sangue do Messias, ao qual até hoje dizem estar à espera. Como inventavam constantemente mentiras torcendo as palavras e ações do Senhor para poder incriminá-lo, Jesus os chamou de filhos do diabo. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira. João 8, verso 44.
Portanto, como filhos de Deus, devemos nos firmar na verdade, ou seja, a cada dia buscar conhecimento na palavra de Deus, para não cairmos nas ciladas do diabo, em seus enganos, suas mentiras. Somos filhos de quem fazemos a vontade. Pergunta 5. Qual das duas informações está correta, sobre o que Jesus ensinou com respeito ao reino de Deus? O caminho para o reino de Deus é largo e espaçoso. O caminho para o reino de Deus é estreito. Resposta correta: o caminho é estreito. Ao falar sobre o reino dos céus, Jesus fez comparação entre duas portas, dois caminhos, um largo e outro estreito. Ele disse que o caminho para o céu é estreito e que poucos conseguem trilhar por ele. É uma estrada cheia de renúncias. É espinhosa, porque andar por ela é como seguir em uma contramão sem colidir com o carro. Já o caminho largo não requer renúncia, ele adapta as coisas para que tudo fique mais fácil. Pergunta de número 6. Jesus disse que para obtermos a salvação deveríamos olhar para ele, assim como no passado o povo deveria olhar para determinado animal. Que animal seria esse? Uma serpente. Ou um cordeiro? Resposta certa: a serpente. Em uma conversa com certo líder da religião judaica que veio procurá-lo à noite, Jesus disse o seguinte: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, versos 14 e 15. Ele se referia a certo episódio pelo qual os israelitas passaram no deserto. Constantemente o povo abandonava o caminho do Senhor, se tornando reclamões e desobedientes. O Senhor permitiu que serpentes no deserto os mordessem e muitos morreram. Então, o povo, percebendo a própria rebelião, pediram que Moisés suplicasse por eles. Diante do arrependimento deles, o Senhor proveu um socorro. Ordenou que Moisés providenciasse uma serpente de bronze e a pendurasse numa haste. Assim, quando alguém fosse pecado e olhasse para aquela serpente, seria curado e não morreria. Na verdade, Deus usou esse método para que sempre que pecassem e fossem feridos, lembrassem dele e se arrependessem. Não era a serpente que curava, perdoava e salvava, mas o Senhor. Ele não tirou as serpentes, mas providenciou o método de restauração. A serpente de bronze simboliza Cristo. Enquanto estamos neste mundo, somos sujeitos a pecar. O pecado fere, machuca e pode nos levar à morte eterna. Mantendo o olhar firme em nosso Redentor, alcançamos a cura, o perdão e a vida eterna. Vamos à sexta pergunta. Ao se encontrar na casa dos irmãos, Lázaro, Marta e Maria, Jesus afirmou que uma das irmãs havia escolhido a melhor parte. Quem seria ela? Marta ou Maria? Resposta certa: Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos 38 a 42. Marta estava fazendo o bem, procurando servir da melhor maneira o Senhor Jesus, mas Maria desejava permanecer escutando seus ensinamentos. Podemos realizar muitas coisas para Deus. E Ele deseja isso. Devemos socorrer os que sofrem, pregar aos carentes da palavra, mas o principal
a melhor parte é a comunhão com Cristo através do estudo da palavra e da oração. Se dermos a essa prática o primeiro lugar, as demais acontecerão naturalmente. Como entregar sem receber? Pense em como sua vida poderá ser luz para os outros se você buscar em Cristo preparo. Agora, a sétima e última pergunta. Quando Jesus estava na cruz, ele olhou para os soldados que o torturaram e por fim crucificaram e tomou a seguinte atitude. Orou por eles. Fez cair fogo do céu que os consumiu. Resposta certa, orou por eles. E, quando chegaram ao lugar chamado a caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E, repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Lucas 23, versos 33 e 34. Sim, queridos, Jesus orou pelos soldados, intercedeu por eles. Mas não foi somente por eles, foi por mim e você também. Quantas vezes não crucificamos nosso Salvador pelos pecados que cometemos? Sim, porque foi por nossas culpas que ele foi condenado e morto. Mas em sua graça nos perdoa e vivifica. E assim como ele vive, viveremos com ele se aceitarmos o seu sacrifício e perdão. Outra lição que aprendemos é a de perdoarmos aqueles que nos ferem e clamarmos a Deus misericórdia por esses pobres mortais e pecadores como cada um de nós. Jesus é um com o Pai. O Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. O evangelista João termina seu livro com as seguintes palavras. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. João 21, verso 25. Espero que esse quiz, ou seja, esse jogo de perguntas e respostas, possa ter te aproximado mais de Cristo. Isso ocorreu? Então por que guardar essa bênção somente com você? Vá! Curta e compartilhe esse vídeo levando vida e esperança para quem precisa.